Neste documentário, nós falaremos um pouquinho sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, seus impactos, consequências, causas, porque junto com essas águas se foram muitas famílias, muitas pessoas, muitas lembranças, muitas memórias, muitas vidas e bens construídos por uma vida toda. E essa tragédia ela vai ficar marcada na história para sempre, mas não só na história, mas na memória de muitas pessoas que passaram por esse pesadelo, como a maior enchente registrada no Brasil. A enchente no Rio Grande do Sul foi uma das piores catástrofes naturais na história do estado. O evento ocorreu em abril de 2024, após chuvas intensas causadas por um ciclone extratropical. As fortes precipitações provocaram um transbordamento de rios e enxurradas, que atingiram mais de 90 municípios, sendo o Vale do Taquari um dos mais afetados. Cidades como Mussum, Roca Salles e Lajeado ficaram parcialmente submersas, com milhares de pessoas sendo desalojadas ou desabrigadas. Infelizmente, o desastre resultou em dezenas de mortes e deixou um rastro de destruição, afetando infraestrutura, moradias e lavouras. Equipes de resgate, bombeiros e voluntários trabalharam incansavelmente para ajudar as vítimas. O governo decretou estado de calamidade e a mobilização para arrecadar doações foi intensa. As causas elas podem ser de origem natural e antrópica. Mas falando um pouquinho de consequências, nós tivemos uma cheia sem precedentes em vários lugares do estado. Mas uma das cheias assim mais bruscas foi a do Lago de Guaíba, que abastece toda a região metropolitana de Porto Alegre. Lembrando que o Rio Grande do Sul ele possui um clima subtropical e uma média pluviométrica de 1.250 a 1.500 milímetros por ano. Então, nós entendemos que a causa dessas enchentes está relacionada à dinâmica da atmosfera e também à intervenção humana na natureza ao longo dos anos. E ainda comentando um pouquinho sobre causas, uma das principais foi a umidade proveniente da Amazônia. E esse fenômeno é conhecido como rios voadores. Mas também nós tivemos uma aproximação muito grande de frentes frias aqui para o Brasil. Então, isso ajudou na enchente do Rio Grande do Sul. Bom, e ambos esses fenômenos que eu acabei de citar, eles foram potencializados pela chegada do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, foi potencializado pela chegada do El Niño aqui no Brasil. E o El Niño vigente, ele teve seu início na segunda metade de 2023. E uma das suas principais consequências é justamente o aumento do volume de chuva na região sul do país. Ele também causa transformações no padrão de circulação da atmosfera. Bom, nós comentamos um pouquinho sobre as causas naturais e agora vamos comentar um pouquinho sobre as causas antrópicas. E elas têm muita relação tanto com as mudanças climáticas quanto também com a governança dos territórios. E a intensificação desses fenômenos extremos, como chuvas intensas, chuvas de volume alto, como também a ocorrência do El Niño, são frutos do aquecimento global, também do aumento da emissão de gás do efeito estufa e da exploração dos recursos naturais de uma maneira não sustentável. Soma-se as mudanças climáticas pela ausência de planos de ação para combater esses problemas, pois muitas vezes os municípios afetados eles não conseguiram comportar o volume de chuva pela falta de manutenção, pela falta de reparos. Os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul foram impactantes, tanto para a população, tanto para o meio ambiente. O motivo pelo qual tem sido considerado um dos piores desastres climáticos acontecidos no Brasil. Os números resultantes irão mostrar tamanha tragédia ocorrida no estado. 180 pessoas perderam suas vidas nas enchentes, 600 pessoas ficaram feridas, 34 pessoas estão desaparecidas e 600 mil pessoas estão desabrigadas. E esses números foram fornecidos pela Defesa Civil e atualizados em junho de 2024, após 2 meses do início das chuvas. E centenas e milhares de pessoas estão desabrigadas, estão desalojadas, perderam suas casas, estão sem moradia e, além de tudo isso, animais de estimação morreram ou se perderam no meio das enchentes. Em abril de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes devastadoras devido a chuvas torrenciais que atingiram a região, especialmente nas áreas metropolitanas de Porto Alegre, Alvorada e Canoas.
Essas cidades foram fortemente impactadas, com ruas submersas e milhares de pessoas evacuadas. Os principais rios, como o Guaiaba e o Gravataí, transbordaram, inundando bairros inteiros e causando estragos em residências, comércios e infraestrutura pública. Muitas escolas e serviços de saúde precisaram ser temporariamente fechados. Na capital de Porto Alegre, as chuvas intensas provocaram alagamentos severos em diversos bairros, como Restinga e Cidade Baixa. As ruas ficaram completamente submersas, comprometeu gravemente o trânsito e causou evacuações em massa. O sistema de drenagem da cidade, já sobrecarregado, não conseguiu lidar com a quantidade de água, resultando em estado de emergência. A cidade de Alvorada também foi severamente impactada, com várias comunidades enfrentando alagamentos. A Defesa Civil foi acionada para coordenar a evacuação de moradores em área de risco, e abrigos foram estabelecidos para atender os desabrigados. A cidade enfrentou dificuldades na distribuição de alimentos e medicamentos, aumentando a vulnerabilidade das pessoas afetadas. Em Canoas, o transbordamento do rio Gravataí resultou em inundações em bairros como Niterói e Marechal Rondônia. Muitas escolas precisaram ser fechadas e a infraestrutura de transporte ficou comprometida. A cidade recebeu apoio do governo estadual, que mobilizou equipes para limpeza e reparo nas áreas afetadas. As enchentes no Rio Grande do Sul resultaram em diversas consequências graves. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, enfrentando perda de suas casas e pertences. A infraestrutura, como estradas, pontes e escolas, foi severamente danificada, interrompendo os serviços essenciais. O setor agrícola, fundamental para a economia local, sofreu grandes perdas com a destruição de plantações e morte de animais, prejudicando o abastecimento e a produção. O comércio também foi afetado, com empresas paralisadas e estoques destruídos, aumentando os prejuízos econômicos. A saúde enfrenta desafios devido ao aumento de doenças causadas pela água contaminada, como leptospirose, infecções gastrointestinais e, além disso, há riscos ambientais, já que a água da enchente carrega resíduos tóxicos, poluindo solos e rios. As vítimas também enfrentam traumas emocionais profundos, principalmente as crianças que sofrem com a ruptura de suas rotinas. A recuperação das áreas afetadas é um processo que exige a atuação conjunta do governo, autoridades locais e solidariedade da sociedade. Dentre as medidas que o governo tomou no desastre do Rio Grande do Sul, podemos citar primeiramente o Decreto de Calamidade Pública. A declaração de calamidade pública foi uma medida essencial para acelerar o processo de resposta ao desastre. Com essa decisão, as burocracias que normalmente atrasariam o envio de recursos e a mobilização de pessoal foram suspensas, permitindo que as cidades afetadas recebessem ajuda mais rapidamente. Isso então possibilitou a atuação imediata de equipes de resgate, fornecimento de mantimentos e abrigos temporários para os desabrigados. Segundamente, temos a mobilização das Forças Armadas. As Forças Armadas desempenharam um papel fundamental nas operações de resgate e socorro, equipadas com helicópteros, veículos anfíbios e barcos. As tropas ajudaram a alcançar áreas de difícil acesso, onde muitas pessoas estavam isoladas. Além disso, as Forças Armadas forneceram suporte logístico ao transporte de alimentos, água e medicamentos, e colaboraram também na construção de abrigos temporários. Esse esforço coordenado com a Defesa Civil foi crucial para salvar vidas e estabilizar a situação nas áreas mais críticas. E por último, a liberação de verbas emergenciais. O governo federal liberou rapidamente recursos financeiros para ajudar no socorro imediato e na recuperação de infraestruturas danificadas, como estradas, pontes e redes elétricas. Esses fundos também foram redirecionados para o apoio a famílias desabrigadas, ajudando na reestruturação de suas vidas após o desastre. A verba emergencial foi fundamental para acelerar o processo de reconstrução e garantir que a população atingida tivesse acesso a serviços essenciais. As ações de resgate e ajuda humanitária estão focadas em respostas às enchentes que aconteceram no estado. Equipes como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e as Forças Armadas estão em colaboração para resgatar pessoas ilhadas, bem como na distribuição de alimentos, água potável, roupa e kits de higiene. O governo federal e o estado e os municípios trabalham em conjunto para abrigar desabrigados em escolas, ginásios. Enquanto isso, as ONGs têm como objetivo contribuir no apoio logístico e doações.
A prioridade é restaurar os serviços essenciais e oferecer assistência psicológica às vítimas. Vimos também que não apenas os estados ou as equipes de colaborações faladas ajudaram, mas o Brasil inteiro se mobilizou para ajudar o Estado.